estamos aqui com Guilherme Machado, um amigo que eu quero entrevistar para compartilhar a viagem dele e como isso tem mudado a sua vida. Então vamos abrochar os cintos, 3, 2, 1 e vamos viajar com Guilherme em sua viagem interior. Tá bom. Obrigada, Guilherme, obrigada por me receber e agradeço a oportunidade de compartilhar com você sua experiência. Tá bom. Me conta um pouquinho o que você tem em seu viagem interior. Tá bom. Acho que primeiro agradecer a oportunidade de estar participando desse projeto, que acho que é bem legal, compartilhar as experiências. Então, obrigado, Yuli. Eu acho que a viagem interior, né, minha viagem interior, acho que veio a partir do conhecimento e do meu relacionamento com a minha mulher atual. Eu já tive um relacionamento anterior e acho que ele era ainda muito imaturo e por isso eu não consegui, e aí a gente acabou se separando e por uma falta de conhecimento autoconhecimento eu não consegui me aprofundar nesse relacionamento. Que legal isso. E acho que a Mari, que é minha mulher atual, que eu amo muito, ela tem esse olhar para o ser, né, para o autoconhecimento, e ela despertou isso em mim. Então, acho que a primeira fase dessa viagem assim é ter uma companheira de viagem que me proporcionou isso. Isso. Tem um ditado que fala que as pessoas que ficam perto de você faz um pouco o que você é, não é? Ah, sem dúvida. Porque vai puxando um pouco que a gente às vezes não vê, não é? Uhum. Então, isso que você fala do companheiro de viagem é muito interessante. E ela me mostrou esse mundo, ela é psicóloga, e a partir da busca dela, isso me levou a conhecer esse mundo, né? Sou muito cartesiano, engenheiro de formação, né? Ligado ao mundo corporativo. A gente está aqui, né? Fazendo esse papo aqui no meio do escritório, mas acho que hoje eu tenho um olhar muito mais humanizado para as minhas relações, para as relações que eu tenho no trabalho, para as relações que eu tenho com os meus amigos, com os pais, e acho que se a gente colocando na perspectiva de uma viagem, né, essa busca, ela é uma viagem contínua, né? Todo dia a gente aprende um pouco e todo dia a gente vai conhecendo um pouco mais de nós mesmos para poder ser um ser humano melhor e doar isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Exatamente. E o que eu acho muito legal, que eu falo assim, é quando a gente toma a vida como uma viagem, a gente começa a ver a vida com olhos de viagem. Quando você vai viajar a um lugar que você não conhece, você está disposto a se encantar. Você está disposto a olhar cada coisa com um olhar novo. Então é muito bacana isso que você fala de uma viagem contínua, porque cada dia é uma oportunidade de se encantar e de aprender, não é? Sem dúvida. E se a gente estiver atento para as coisas que acontecem na nossa vida, é como se a gente estivesse visitando um lugar novo todo dia e se encantando com paisagens diferentes. Então, um episódio que acontece com a gente, com uma pessoa conhecida ou talvez com um desconhecido, nos traz um aprendizado. Se a gente estiver aberto, isso. E estar aberto significa se conhecer, isso. A gente leva um aprendizado para cada nova situação que a gente tem na nossa vida. E o que mudou, assim, concretamente, fatos, que mudou na sua vida quando você começou essa viagem de autoconhecimento? Se você puder compartilhar algumas coisas concretas, assim. Então, acho que esse meu segundo e atual relacionamento com a Mari, né, me trouxe esse olhar, como eu já disse. E a partir daí, isso refletiu em muitas coisas bacanas, boas para mim, em vários aspectos da minha vida, desde o aspecto pessoal, em ter relações mais maduras com minha própria família, meus pais e meu irmão, e saber o que realmente é importante, né? E até na relação profissional, né? Profissionalmente eu fui entendendo o que me faz feliz, o que de alguma maneira é a minha jornada, o que eu gostaria de fazer. E é importante dizer que nessa viagem não são tudo flores, né? Em algum momento a gente se depara com alguns pneus furados, algumas escalas não previstas e faz parte do caminho. Talvez a gente não entenda naquele momento, mas
para mim, respondendo a tua pergunta objetivamente, flores, em algum momento a gente tem percalços aí na viagem, mas ao estar mais aberto e mais consciente, a gente consegue ter, acho que uma palavra que é o exercício da fé, né? É isso. Exercício da fé, não trazendo para alguma religião específica, não, mas acho confiança. Exato, a fé é aquilo, a certeza que não se vê. Isso. Então, quando você tem uma convicção de que você está no caminho certo, é importante você seguir aquela viagem. Então, ao estar mais aberto, ao me trabalhar mais, ao participar de exercícios de autoconhecimento, terapias, grupos, o que seja, ou o que vai funcionar para mim talvez não funcione para outros, mas o que foi importante para mim ter a clareza de que aquele caminho que eu estava escolhendo naquele momento estaria construindo algo maior. Que legal. E para mim o resultado disso foi profissionalmente eu consegui ter um êxito bacana ao longo dos últimos... Conta um pouco dessa sua experiência, porque eu acho muito bacana, porque às vezes a parte do autoconhecimento fica muito no sutil, no campo que a pessoa vai evolucionando, mas às vezes não se vê materializado. E o que eu quero com um pouco esta entrevista é ver que quando você se conhece e você trabalha em você, isso vai repercutir nas áreas da sua vida. Tanto no relacionamento, que hoje você está falando da sua mulher, como que amadureceu o relacionamento, como que hoje tem um relacionamento mais saudável que o que você já tive, não é? Uhum. Ele está esperando um bebê lindo que vai chegar agora, então são esses êxitos, não é, que a gente vai vendo na vida. E profissionalmente é uma capacidade muito importante de materializar, trazer o campo sutil para a matéria. Então, conta um pouquinho como é que foi essa parte sua profissional, que a gente não tem falado disso. Tá, acho que eu vou falar das duas coisas, do pessoal e do profissional. Acho que do ponto de vista pessoal, e aí a gente, né, como a gente tem, nesse relacionamento a gente está junto, mas acho que no meu processo de terapia, o que eu converso muito lá é que a jornada é do indivíduo. Isso. O indivíduo está fazendo a jornada dele nessa esfera aqui, ou nesse campo, nesse ambiente que a gente vive hoje, ou nessa forma como a gente está aqui estruturado. Então a jornada é individual. A jornada individual dela, no conhecimento dela, e a minha jornada individual fez a gente amadurecer enquanto relação. Muito e legal. A gente passou por altos e baixos nessa relação. Tem turbulência, toda viagem tem turbulência, a gente se segura o cinto e vai sem frente. Dúvida. E a gente passou por algumas turbulências, e acho que um êxito que é legal de compartilhar é que a gente tomou uma decisão muito consciente de ter o nosso primeiro filho, o Caio. Isso a partir de muito debate, muito conhecimento nosso, de nós mesmos. Então, será que a gente está preparado? Não está? Em vários momentos a gente tinha dúvidas. E hoje a gente tem uma convicção que é isso que a gente quer para a nossa vida e que isso vai completar a nossa felicidade. Então, muitas das vezes a gente vê... E aí, cada casal é um casal, e às vezes tem casais que falam, não pensa senão não tem filho. Nosso exercício, foi o nosso, foi muito particular de vamos pensar e vamos tomar uma decisão consciente, porque isso vai impactar a nossa vida para sempre, até a gente morrer. Então a gente está muito feliz e muito consciente do que a gente quer, e foi muito legal. Então isso, um impacto, né, do autoconhecimento na vida pessoal. Então decidimos ter o filho, o Caio, chega agora no começo de fevereiro. Falta nada. E o legal é assim, que fazer com consciência te faz responsável, não é? Total. Porque às vezes a gente fala bem isso que você falou, vamos ter porque depois a gente vai vendo, mas é dolorido o processo de o que você tem que renunciar, o que você tem que enfrentar, o que você tem que responsabilizar, enquanto que essa oportunidade de fazer com consciência, já o processo dolorido passou, agora é só curtição, não é? Aproveitar, fazer com essa coisa boa, não é? Por mais que seja puxado, não? A gente não está falando que vai fazer fácil, mas vai ser um puxado que a gente faz com gosto, não é? Sem dúvida, não é? E isso faz muita diferença. E do ponto de vista profissional, então eu tive uma carreira, e ela começou profissionalmente lá em 2000, 2001,
e as coisas começaram a acontecer de uma forma mais exitosa para mim a partir do momento em que eu tomei a decisão de vir aqui para São Paulo. Eu sou originalmente do Rio, vim para São Paulo, aqui no Brasil, e é onde é o grande centro de negócio financeiro, e ainda sem muito entender o que seria meu papel aqui, o que me esperava aqui. Tá. E eu vim. Acho que muito intuitivamente ali. Então já tinha uma pontinha ali de que interiormente assim, vai e... Tá procurando alguma coisa a mais. Alguma coisa a mais. A partir do momento que eu fui me conhecendo e as coisas foram fluindo aqui em São Paulo, eu fui assumindo posições que me deram responsabilidades maiores e que me proporcionaram aprendizados maiores. Legal. E a partir do momento em que você se conhece, ou não totalmente ou minimamente, você abraça as oportunidades de uma forma mais genuína. Isso. Acho que para mim é o grande aprendizado. E até em momentos que não eram muito claros, né, nessa jornada, se a gente, né, for fazer a analogia da viagem, talvez o caminho que eu queria ir era daqui até os Estados Unidos, mas com uma série de escalas. Eu falei, por que nesse voo não é direto? E eu tive que fazer algumas escalas no meio do caminho para a construção da minha pessoa. Isso. Para eu chegar onde eu cheguei. Então, assumi cargos intermediários, assumi desafios que não eram o meu desejo em algum momento, Isso. mas que ao abraçar genuinamente esses desafios e abraçar genuinamente, colocando ali tudo o meu ser, o meu espírito, a minha intenção, aquilo se reverteu num aprendizado, aquilo se reverteu numa coisa boa. Isso, porque quando a gente vê como problema, aí não tem nada para aprender. Quando Sem vê dúvida. como um desafio, aí tem oportunidade de evolução e de crescimento. E é isso que faz a diferença. Né? Foi, sem dúvida. E aí, um caso particular, eu assumi um desafio em 2015 que não era a minha intenção, e eu confesso que era uma coisa que não estava planejada. E aí, em algum momento eu tive uma virada de chave, acho que faz parte o autoconhecimento, que eu falei, olha, se isso aconteceu agora é porque tem que ser assim, e eu vou abraçar esse desafio. Isso. Eu abracei esse desafio e eu tive particularmente muito êxito na minha atividade, tarefa e na minha posição, até que em algum momento eu dei aquele ciclo para mim interiormente por encerrado. E aí eu lembro claramente esse dia, o que aconteceu. Eu estava entrando na empresa e eu falei, eu acho que aqui foi, e já deu. E era no meio de 2017. E de 2017 em diante as coisas mudaram. Eu fui convidado para um outro desafio, que era intermediário, que ainda não era o que eu queria e que me trouxe para a posição que eu tenho hoje, e que eu estou muito feliz. Assim. Que você hoje está como? Eu sou o CFO, né, responsável por toda a área financeira da Comgás, é a maior distribuidora de gás aqui São Paulo, do estado de São Paulo e a maior do Brasil. Né? Existem outros, mas é a maior do Brasil. Então, eu acho que os desafios vão sendo colocados, e se a gente está preparado, se conhece, genuinamente abraça os desafios, eles vão vir. Seja no ambiente que for, e a gente não precisa trazer isso para cargos de alta liderança ou... Nada, tudo. Porque aí a gente está falando de uma jornada, como é. E eu queria te falar um pouquinho, perguntar. Quando você fala abraçar, eu entendo muito bem, porque é uma frase muito brasileira. Mas quando fala abraçar afora, não sei se vai ser muito claro. Então eu gostaria que você explicara o que é para você abraçar. Tá. É uma expressão típica nossa aqui, então... Acho que abraçar é quando se apresenta um desafio, você genuinamente, né, de coração, colocar toda a sua mente e espírito para, de fato, exercer aquela atividade com o melhor que você tem. Isso. Dar o seu melhor. E dar o seu melhor significa olhar para aquela atividade de uma maneira... com gratidão, primeiro, porque ela está chegando para você. Então acho que é uma coisa que eu carrego muito comigo na minha jornada, na minha viagem, é muito agradecer. Isso é um exercício diário, porque a partir do momento que você agradece o que você tem, é um reconhecimento, é um autoconhecimento, e aí você consegue se preparar para algo maior. Então
Abraçar é enxergar as oportunidades, dar o seu melhor, exercer a gratidão, e aí você evolui nessa jornada, nessa viagem, para estar pronto para outros destinos, outros desafios. E quando você faz desse jeito, eu sinto um comprometimento. Você fala, Sim. eu estou inteiro nisso aqui. Por isso que eu queria que você falara disso, abraçar. Porque até que aqui no Brasil a gente abraça muito, não é? Então, quando a gente abraça, sente o outro inteiro para a gente, não é? Sem dúvida. E é por isso que eu queria que você falara disso. Aí, Gui, me conta, se você puder compartilhar com uma pessoa que está começando neste processo de autoconhecimento ou que quer aprofundar, 2 dicas, assim, que sejam legais para você. Agora, já falou da gratidão, que acho que é máximo, porque é uma oportunidade de a gente sentir essa conexão com o bem maior e além subir a vibração todo o tempo, não? Sim. Mas 2 dicas que você pratique além da gratidão que traga essa consciência a cada momento. Tá. Eu acho que acho que o primeiro exercício é entender, a gente falou um pouco aqui já, mas é entender que o exercício ele é contínuo. Isso. Você começa ele, mas ele talvez não ter a ansiedade de querer se conhecer em um determinado período de tempo, ou querer que isso seja uma coisa, uma tarefa de um período específico. É uma jornada contínua e que a gente vai se descobrir em diferentes fases da vida, em diferentes fases de relacionamento, dependendo da atribuição ou da atividade que você exerça, aquilo vai contribuir para o seu autoconhecimento. Então, não ter ansiedade nesse processo, acho que é uma dica muito legal, bacana. Muito legal. E aliás, saber que sempre tem uma oportunidade de estar melhor. Porque às vezes Sem a dúvida. pessoa fala, você trabalha com isso, tá bem? Não, eu estou trabalhando cada dia, porque é Sem contínuo. dúvida. Então, Sem dúvida. enquanto que estou viva, tenho muito que trabalhar, não é? Sem dúvida. E acho que a segunda dica é que a essência é se conhecer, mas a forma como a gente vai buscar isso, ela não tem uma receita de bolo ou uma receita pré-estabelecida. Para cada pessoa vai funcionar de uma maneira. Então eu já tive momentos que eu fiz terapias em grupo, terapias com minha própria mulher, e aí a gente entendendo o que funciona para nós dois. No trabalho, muito a gente usa a expressão de feedback, mas feedback na verdade é você falar sobre o outro, você receber informações sobre o outro. Pode ser através de leitura, pode ser através de um terapeuta, e o terapeuta você tem que ter uma empatia por ele. Então, um convite a explorar que formatos funcionam para você que está começando essa jornada do autoconhecimento. Então, não tenha ansiedade, o processo ele é contínuo. E experimente, porque a forma vai fazer diferença. Então, talvez uma primeira experiência, é importante comentar, talvez uma primeira experiência que não tenha sido muito exitosa ou prazerosa, não deveria criar uma decepção ou uma resistência nesse processo. Tente outra coisa, tente um outro formato que pode ser que aí você se encaixe e funcione para você. É nesse momento, porque às vezes uma coisa funciona em um momento e no transcorrer da vida você experimenta de novo e aí você tem outro olhar, porque a vida é contínua, é ativa, é movimentada, então a gente tem que se dar esse permisso, não é? A vida é fluxo. Isso. A vida é fluxo. Legal. E se você for dar uma dica de um livro, alguma leitura, uma pessoa que você goste, que foi uma referência nesse caminho de você? Eu gosto muito... Tem um navegador brasileiro que ele chama Amir Klink. Tá. Ele é um navegador, ele já escreveu alguns livros e ele tem uma jornada e ele gosta muito de fazer jornadas à Antártica, né? E ele vai lá e ele tem ele começou desde jovem, ele já fez viagens na Antártida desde barcos à vela, barcos a remo, até os barcos que ele tem hoje. Mas normalmente o que ele faz é uma viagem solitária.
Aí que tá a sacada. E ele precisou muito exercer o autoconhecimento dele. Então ele aprendeu então um exemplo assim, ele aprendeu a dormir de forma diferente. Então ele dormia 15 minutos a cada hora, porque ele era sozinho no barco. E ele precisava entender como é que ia ser o funcionamento dele. Então, durante as jornadas dele, ele teve muito o autoconhecimento. Ele foi se descobrindo, talvez ali solitariamente, e ele tem uma relação, e ele não é sozinho, ele tem uma família, ele tem uma mulher, ele tem as filhas, e ele tinha que exercer essa questão do relacionamento, da saudade. E é uma coisa que funcionou para ele. Isso. Então ele tem alguns livros interessantes. Eu gosto muito do Paraty Entre Dois Polos e o último livro dele, que não me vem o nome, mas Amir Klink. Vou buscar. Com K. É uma boa referência, assim. Não, e isso que você fala do sono é bem interessante, porque assim, a gente tem muito padrão da sociedade. Sim. Então, quando falando especificamente do sonho, tem pessoas que são mais noturnas. Sim. E ela funciona melhor. E a gente tem esse negócio do tempo, de como deve ser, a linha do tempo que as pessoas mantêm, que a gente sabe que não é assim tão rígida para todo mundo. Sem dúvida. E que tem uma coisa além, não? Então, quando a gente começa a ver qual que é meu ritmo, que eu sou mais produtivo, às vezes a pessoa fica trabalhando 8 horas, 10 horas no dia e à noite consigo fazer em 2 horas, não é? Sem dúvida. Então, e sai mais rápido, então, enfim. saber essa oportunidade, onde que você é mais criativo, onde que você está melhor, vai refletir em suas produções do dia a dia, não é? Sem dúvida. Muito legal isso. Obrigada, Guiri. Agradeço de coração a oportunidade. Para mim é um presente estar aqui, poder compartilhar e viajar acompanhado de você. E se tiver mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar, só para fechar. Então, eu que agradeço a oportunidade. Acho que a minha história é mais uma história, mas acho que de alguma maneira espero que contribua para esse projeto bacana e que traga autoconhecimento para quem estiver nos assistindo e que seja semente aí de buscar o autoconhecimento. Eu era uma pessoa muito menos completa antes de me conhecer e estou nessa jornada, né? Então não tem certo nem errado, é só curiosidade para buscar ser um ser humano um pouco mais evoluído, acho que é isso. Obrigada. E só isso parece pouco, mas é muito, porque aí a gente impacta mais pessoas, a vida, a família. Eu falo assim, quando a gente decide querer ser um agente de câmbio para nós mesmos nos cambiar, a gente se converte em um agente inspirador para o que está na volta. Então, agradeço pela oportunidade, agradeço pela sua história e gratidão por estar aqui. Estou feliz. Bom. Legal. Obrigada.